Senhor Varela, o senhor sempre menciona a família como a base de tudo. Qual é o segredo? A voz da entrevistadora era suave, cheia de admiração. Na tela da TV, Ricardo Varela ajeitou o terno caro. Seu sorriso era perfeitamente ensaiado. É simples, Cláudia. Nunca se esqueça de onde você veio. Ele se inclinou para a frente, com um ar de confidência. Meus pais me ensinaram que a lealdade e o sacrifício são a base de qualquer sucesso. Devo tudo a eles. No pequeno apartamento com paredes descascadas. Helena soltou uma risada seca. A risada se transformou em uma tosse áspera que sacudiu seu corpo frágil. Uma pontada aguda atravessou seu peito, uma dor familiar e cruel que lhe roubou o fôlego. Ela se agarrou à beirada da poltrona gasta, o rosto de Ricardo na tela se tornando um borrão. Eles ficariam orgulhosos de ver o homem que o senhor se tornou, disse a entrevistadora. Espero que sim, respondeu Ricardo, com uma falsa humildade. Espero que sim. A tosse de Helena não parava. Era um som úmido e desesperado que ecoava no silêncio do apartamento. Ela se levantou, cambaleando, e correu para a pia da cozinha. Apoiou as mãos trêmulas na louça fria e manchada, seu corpo se curvando em espasmos. Finalmente, o acesso de tosse diminuiu, deixando-a ofegante. Ela cuspiu na pia. Uma mancha vermelha e brilhante se destacou contra o branco. Sangue. Um calafrio de pavor familiar a percorreu. Não era a primeira vez, mas o choque nunca diminuía. Ela abriu a torneira, a água lavando a evidência de sua doença, mas não o medo que se instalava em seu coração. Ela se virou de volta para a sala. Na TV. O programa havia passado para os comerciais. Uma propaganda da empresa de Ricardo, a Varela Tech, preencheu a tela, prometendo conectar o mundo. Conectar todos, exceto, ao que parecia, a própria mãe de seu fundador. Helena sentiu uma onda de tontura. A dor no peito havia se transformado em uma queimação constante. Ela sabia que ignorar os sintomas não os faria desaparecer. A verdade era um nó em sua garganta. Mais sufocante que a própria doença. Ela estava morrendo. E estava sozinha. Seu olhar caiu sobre o telefone antigo em cima de uma pequena mesa. O plástico amarelado estava coberto de poeira. Ao lado dele, um pedaço de papel com um número anotado. O número direto para o escritório de seu filho. Um número que a secretária dele lhe dera meses atrás, com a instrução clara de usá-lo apenas em uma emergência de vida ou morte. Helena olhou para o seu reflexo fraco na tela escura da TV. Uma emergência de vida ou morte. Era exatamente isso. Sinto muito, Helena. A voz do Dr. Martins era calma. Mas as palavras atingiram Helena como pedras. O tumor é agressivo. E já se espalhou. Helena olhou para a imagem escura no monitor do médico. Um borrão sinistro que representava o fim de sua vida. Ela não conseguia desviar o olhar. Inoperável. Ela perguntou, a voz um sussurro rouco. Inoperável, confirmou ele, gentilmente. Está no estágio 4. A quimioterapia tradicional poderia abrandar as coisas. Mas o prognóstico não mudaria muito. O silêncio no consultório era pesado. Quebrado apenas pelo zumbido do computador. Helena finalmente encontrou forças para fazer a pergunta que pairava no ar. Quanto tempo? Doutor. Martins hesitou, ajustando os óculos. Sem tratamento, estamos falando de meses. Talvez 6, na melhor das hipóteses. 6 meses. 180 dias. A contagem regressiva começou em sua mente, cada segundo um grão de areia caindo em uma ampulheta invisível. Um nó se formou em sua garganta. Ela engoliu em seco, recusando-se a chorar. Não ali. Não ainda. O senhor disse sem tratamento. Ela notou. Agarrando-se àquela única palavra. Isso significa que existe um. O médico se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os dela. Existe uma opção. Uma terapia experimental. Um tipo de imunoterapia que está mostrando resultados promissores em casos como o seu. Ele fez uma pausa. Não é uma cura, entenda. Mas pode comprar tempo. 1 ano, talvez mais. Tempo de qualidade. Uma faísca de esperança, pequena mas feroz, acendeu-se no peito de Helena. Tempo. Era tudo o que ela queria. Mais tempo para. Para quê? Ela não sabia. Mas a ideia de lutar era melhor do que a de simplesmente desaparecer. Eu quero fazer, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. O que for preciso. Doutor. Martins suspirou, o otimismo em seu rosto diminuindo. Helena, o problema é o custo. Por ser experimental, o plano de saúde não cobre. O tratamento completo custa quase R$500 mil. A faísca de esperança se apagou instantaneamente, deixando apenas cinzas frias.
500 mil. Era uma quantia tão absurda, tão fora de sua realidade, que poderia muito bem ser 1 bilhão. Ela tinha algumas economias. O suficiente para seu enterro e nada mais. Um riso amargo e silencioso borbulhou dentro dela. Eu entendo, disse ela. A voz vazia. O médico lhe deu alguns folhetos, falou sobre cuidados paliativos, sobre aproveitar o tempo que lhe restava. Helena ouvia, mas não processava. Sua mente estava presa naquele número. R$ 500 mil. Ela saiu do consultório em um torpor, o diagnóstico ecoando em sua cabeça. O sol da tarde a cegou por um momento. Para ela, aquele número era uma sentença de morte definitiva. Mas para seu filho, para o aclamado Ricardo Varela, o homem que doava milhões para a caridade na frente das câmeras. R$ 500 mil era troco. Sua única esperança tinha um nome. E ele lhe devia muito mais do que isso. Varela Tech, Beatriz falando. A voz era polida como vidro, e igualmente fria. A mão de Helena tremia tanto que ela precisou segurar o telefone com as duas. Eu preciso falar com Ricardo Varela. Por favor. É Helena. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa curta, mas que pareceu pesar 1 tonelada. O Sr. Varela está em reuniões importantes durante todo o dia, respondeu Beatriz, a voz profissional. Mas com um tom afiado de impaciência. Qual é o assunto? É pessoal. É urgente, disse Helena, a voz falhando. Senhora. Todos os assuntos relacionados ao Sr. Varela são urgentes, disse Beatriz, com um suspiro quase inaudível. Se quiser deixar um recado, eu posso garantir que chegará à equipe dele. À equipe dele. Não a ele. Cada palavra era uma barreira, cuidadosamente construída para mantê-la afastada. A frustração subiu pela garganta de Helena, quente e amarga. Você não está entendendo. Eu sou a mãe dele. Helena Varela. Outra pausa. Desta vez, Helena pôde ouvir o leve som de um teclado. Não tenho nenhum registro de uma Helena Varela na lista de contatos pessoais aprovados pelo Sr. Varela. O tom de Beatriz agora era de desconfiança, como se estivesse lidando com uma impostora. Senhora, nós recebemos muitas ligações de pessoas alegando ter algum parentesco com ele. É uma política da empresa encaminhar todas essas solicitações para o Departamento de Relações Públicas. A humilhação a atingiu com força. Estava sendo tratada como uma fã delirante. Uma golpista. Política da empresa. Eu o carreguei por 9 meses. Isso é política o suficiente para você. A raiva deu força à sua voz. Escute, você mesma me deu este número há meses. Disse para usá-lo apenas em uma emergência de vida ou morte. O silêncio do outro lado foi longo e pesado. Helena prendeu a respiração, esperando. Talvez agora, talvez essa frase mágica abrisse a porta. Quando Beatriz falou novamente, sua voz era baixa, controlada e cheia de um desprezo gelado. Senhora, deixe-me ser clara. O conceito de vida ou morte do Sr. Varela envolve o colapso de mercados internacionais e aquisições multibilionárias. Não. Assuntos domésticos. A palavra domésticos foi dita como se fosse um lixo. Ele está em uma teleconferência com Tóquio. Se eu interromper por um motivo que ele considere trivial, eu perco meu emprego. E acredite em mim, ele consideraria isso trivial, continuou Beatriz. Ele retornará a ligação se e quando julgar necessário. Tenha um bom dia. Clique. O som da linha sendo desligada foi mais alto do que um grito. Helena ficou parada. O telefone mudo pressionado contra a orelha. O som da descagem ecoava em seu cérebro. Trivial. Domestico. Ela, a mãe dele, a mulher que sacrificou tudo, era trivial. A doença que a estava matando era um assunto doméstico. Uma raiva fria e lúcida começou a tomar o lugar do pânico. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Senhora, eu não posso deixá-la entrar sem um horário marcado. A voz do segurança era firme, mas não rude. Ele era uma parede de músculos em um terno preto. Meu nome é Helena Varela, ela repetiu. O desespero começando a corroer sua compostura. Eu sou a mãe do dono deste prédio. Isso não é um horário marcado o suficiente. O primeiro segurança trocou um olhar com seu parceiro. Um olhar que dizia mais uma. Senhora, muitas pessoas dizem ser parentes, disse o segundo homem, com a paciência ensaiada de quem já lidou com aquilo antes. Temos ordens estritas. Que ordens? De quem? Helena insistiu, sua voz se elevando. Como se em resposta, o rádio no ombro do primeiro segurança chiou. A voz de Beatriz, inconfundivelmente fria e metálica, saiu pelo alto-falante. Segurança. Qual é a situação na entrada principal? Temos uma senhora aqui, senhora Fonseca. Alega ser a mãe do Sr. Varela.
Insiste em entrar. Houve uma pausa. Ninguém com esse nome tem autorização de entrada, respondeu Beatriz, cada sílaba cortante. Ninguém. Removamos-na da propriedade, de forma discreta, se necessário. Entendido, disse o segurança, desligando o rádio. Ele se virou para Helena, seu rosto agora uma máscara impenetrável. Senhora. A senhora ouviu. Preciso que se retire. As palavras a atingiram como um soco. Remove-me. Ela olhou para o imponente logotipo da Varela Tech gravado no vidro da porta giratória. O nome de sua família. Esta é a empresa do meu filho. Foi então que um carro preto e elegante parou junto ao meio-fio. As portas de vidro do prédio se abriram e um motorista uniformizado saiu apressado para abrir a porta traseira. Ricardo Varela saiu do carro. Por um instante, o tempo parou. O coração de Helena deu um salto doloroso. Era ele. Ali, a poucos metros de distância. Eia Spranka. Irracional e teimosa, inundou seu peito. Ricardo. Ela gritou, sua voz se quebrando. Ele se virou na direção do som. Seus olhos encontraram os dela. Por uma fração de segundo, Helena viu um lampejo de reconhecimento, um choque fugaz que o fez vacilar. Ele a viu. Ele sabia quem ela era. Então, algo se fechou em seu rosto. A máscara de CEO impassível caiu no lugar. Seus olhos ficaram vazios, passando por ela como se ela fosse uma estranha, uma mendiga na calçada, um nada. Ele se virou para frente, ajeitou a gravata e caminhou com passos firmes para dentro do prédio. Desaparecendo pela porta giratória sem olhar para trás. O mundo de Helena desabou naquele silêncio. O segurança pôs a mão em seu ombro. A voz agora mais suave, quase piedosa. Senhora. Por favor. Vá para casa. Ela nem sentiu o toque. Estava congelada, olhando para o lugar vazio onde seu filho estivera. A dor aguda em seu peito retornou com uma violência avassaladora, mas desta vez não vinha do tumor. Vinha do vazio absoluto onde o coração de seu filho costumava estar. O silêncio do apartamento era um zumbido nos ouvidos de Helena quando ela fechou a porta. Ela se moveu mecanicamente, como um autômato. Foi até o fundo do seu velho guarda-roupa, onde o cheiro de naftalina se agarrava a tudo. Lá, debaixo de uma pilha de lençóis amarelados, estava uma caixa de sapatos. Ela a colocou sobre a cama, a poeira fazendo-a tossir. Abriu a tampa. Dentro, um emaranhado de memórias. A primeira coisa que sua mão tocou foi uma foto desbotada. Ela e um Ricardo de 17 anos. Sorrindo, os braços dele em volta dela. A memória a atingiu com a força de uma onda. Mãe. Você ainda está acordada. A voz do jovem Ricardo atirou de um cochilo na cadeira da cozinha. Ela piscou, forçando um sorriso. Acabei de chegar do restaurante. Tenho que sair para a limpeza do escritório em 1 hora. Ela apontou para um sanduíche embrulhado na mesa. Fiz um para você. Ele pegou o sanduíche, mas seu olhar estava preocupado. Você não pode continuar assim. São quase 2 da manhã. As contas não se pagam sozinhas, meu filho. E sua faculdade é a prioridade, disse ela. A voz exausta, mas firme. É só por mais um tempo. Eu sei, ele disse, o olhar fixo em um ponto distante. Quando eu me formar, você nunca mais vai precisar esfregar o chão de ninguém. Eu prometo. O som da promessa ecoou no apartamento silencioso. Helena afastou a foto, os dedos tremendo. Mais fundo na caixa, ela encontrou um pequeno saco de veludo vazio. O toque do tecido gasto trouxe outra lembrança, mais nítida, mais dolorosa. É inútil. Ninguém investe em uma ideia sem um protótipo. Ricardo, agora com 20 e poucos anos, andava de um lado para o outro na pequena sala. A frustração irradiando dele. Eu tenho o plano. Eu tenho o código, mas preciso de dinheiro para o hardware. Dinheiro que eu não tenho. Helena observou em silêncio por um momento. Quanto você precisa? Ele riu, um som sem alegria. Mais do que temos. 10 mil reais. Era uma fortuna, uma montanha intransponível. Helena não hesitou. Levantou-se, foi até seu quarto e voltou com uma pequena caixa de joias. Dentro, em um ninho de veludo, repousava um colar de ouro com um pequeno pingente de esmeralda. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Mãe. Não. É o colar da vovó. Sua avó sempre disse para usá-lo em uma emergência, disse Helena, colocando a joia na mão dele. Seus dedos se fecharam em torno da dele. Mas isso é tudo o que temos dela, ele gaguejou, o conflito em seu rosto. Helena olhou nos olhos dele, os mesmos olhos que agora a viam como uma estranha. A emergência é o seu futuro. Meu filho. De volta ao presente, Helena apertou o saco de veludo vazio em sua mão. Ele pegou o colar. Ele o vendeu.
E com aqueles 10 mil reais, construiu um império que agora valia bilhões. Ele cumpriu a promessa de que ela não precisaria mais limpar escritórios. Em vez disso, ele a jogou fora, como se ela fosse apenas mais um degrau que ele não precisava mais. A dor se transformou em gelo em suas veias. A tela em branco do e-mail a encarava. As palavras se formavam e se desfaziam em sua mente. Como se pedia a um filho para salvar sua vida. Como se quantificava o valor de uma mãe. Ela digitou. As mãos rígidas. De Helena.varelaemail.com. Para ricardo.varelavrlatech.com. Assunto urgente. Contato pessoal. Ricardo. Sou eu, sua mãe. Fui diagnosticada com câncer de pulmão terminal. O médico me deu 6 meses de vida. Existe um tratamento experimental, minha única chance, que pode me dar mais um ano. O custo é de 500 mil reais. Eu sei que faz muito tempo. Mas eu não tenho a quem mais recorrer. Eu vi você na TV, falando sobre sacrifício. Eu sacrifiquei tudo por você. Agora, estou lhe pedindo que se sacrifique por mim. Por favor, meu filho. Salve a minha vida. Helena. Ela clicou em enviar antes que pudesse hesitar. O e-mail desapareceu no vazio digital. E então? A espera começou. Cada hora se estava. Ela não comeu. Não dormiu. Apenas olhava para a tela do celular, esperando por uma notificação que não vinha. Um dia se passou. Depois 2. O silêncio era uma forma de tortura. Uma resposta em si mesma. Na manhã do 3º dia, o celular vibrou. Seu coração disparou. Um novo e-mail. Mas o remetente não era Ricardo Varela. De Beatriz.fonsecavarelatesh.com. Assunto reurgente. Contato pessoal. Ela abriu o e-mail com os dedos trêmulos. Prezada senhora Helena, em nome do senhor Varela. Recebemos sua correspondência. O senhor Varela lamenta sua condição de saúde. Gostaríamos de informar que as finanças pessoais do senhor Varela são integralmente gerenciadas por uma empresa terceirizada de gestão de patrimônio. Conforme os protocolos contratuais, ele não está autorizado a fazer retiradas não planejadas desta magnitude sem um processo de revisão que pode levar vários meses. Lamentamos qualquer inconveniente. Atenciosamente, Beatriz Fonseca. Assistente executiva de Ricardo Varela. Helena leu a mensagem uma vez. 2. 3. As palavras dançavam na tela, frias. Impessoais, definitivas. Retiradas não planejadas. Ela sussurrou as palavras para o apartamento vazio. Eu sou uma retirada não planejada. A dor em seu peito era tão intensa que ela pensou que o tumor havia finalmente rompido. Mas não era uma dor física. Era a dor de uma verdade absoluta e cruel. Ela não era mais sua mãe. Ela era um inconveniente financeiro. Um item não previsto no orçamento. As lágrimas que ela esperava não vieram. Em seu lugar, algo gelado e pesado se assentou em seu estômago. Uma calma terrível. Se era assim que ele queria jogar, usando as regras do seu mundo corporativo, então ela aprenderia as regras. Se ela era apenas um número na planilha dele, então ela se certificaria de que seu custo final fosse a ruína completa. Um baque surdo ecoou no corredor, seguido pelo som de algo rolando. A porta do apartamento 204 se abriu. Senhora, está tudo bem? Helena estava no chão, ao lado de um saco de laranjas que havia se rompido. As frutas rolavam lentamente pelo carpete gasto. Uma tontura súbita a derrubara quando tentava girar a chave na fechadura. Ela tentou se levantar. Mas suas mãos tremiam demais. Deixe-me ajudar. Uma jovem com um rabo de cavalo e grandes óculos se ajoelhou ao seu lado. Ela ajudou Helena a se sentar, apoiando-a contra a parede. Sou Ana, sua vizinha. Eu só. Perdi o equilíbrio, sussurrou Helena, sentindo-se envergonhada e fraca. A senhora está pálida como um fantasma, disse Ana, com uma preocupação genuína. Ela rapidamente recolheu as laranjas e ajudou Helena a se levantar e entrar no apartamento. Santis. Vou pegar um copo d'água. Helena afundou na poltrona. Exausta. A gentileza da jovem era quase dolorosa. Ana voltou com a água, seus olhos curiosos varrendo o pequeno apartamento. Obrigada, disse Helena, tomando um gole. De nada. A senhora mora sozinha? Ana perguntou, sentando-se na beirada de uma cadeira. Sim. Há muito tempo. Ana assentiu, seu olhar pousando na TV desligada. Helena havia deixado no canal de notícias financeiras. Um vislumbre do logotipo da Varela Tech ainda era visível no canto da tela. A senhora acompanha o mercado de ações? Ana perguntou, com um leve sorriso. Não. Eu estava apenas vendo uma pessoa. Respondeu Helena, a voz vazia. O sorriso de Ana desapareceu. Ela estudou o rosto de Helena,
uma expressão de profunda tristeza gravada em suas feições. Havia mais do que apenas doença ali, havia uma dor que Ana, como aspirante a jornalista, aprendeu a reconhecer. Era o tipo de dor que continha uma história. Eu estudo jornalismo na faculdade, disse Ana, como se estivesse confessando um segredo. Nós aprendemos a ler pessoas. E a senhora? Desculpe a intromissão. Mas a senhora parece que carrega o peso do mundo nos ombros. Helena olhou para a jovem. Havia uma inteligência afiada por trás daqueles óculos. Uma curiosidade que não era bisbilhoteira, mas empática. Pela primeira vez em dias, ela não se sentiu completamente invisível. Às vezes, o mundo é pesado demais para uma pessoa só, respondeu Helena, evasiva. Ana levantou-se para ir. Bem, se precisar de qualquer coisa. Compras, uma conversa, qualquer coisa mesmo. É só bater na porta 204. Eu fico muito em casa, escrevendo. Obrigada, Ana. Disse Helena. E ela quis dizer isso. Quando a porta se fechou, Helena ficou olhando para o lugar onde a jovem estivera. Uma jornalista. Uma contadora de histórias. Uma ideia, perigosa e potente, começou a se formar no fundo de sua mente. Talvez ela não precisasse de um médico para salvar sua vida. Talvez o que ela precisasse fosse de alguém para contar sua história, um gesto de generosidade sem precedentes. Ricardo Varela, CEO de Varela Tech, acaba de anunciar uma doação pessoal de R$1 milhão para o Orfanato Santa Clara. A voz da apresentadora de TV era vibrante de entusiasmo. Helena parou com a colher de sopa a meio caminho da boca. Na tela, uma imagem de Ricardo, sorrindo, entregava um cheque gigante a uma freira emocionada. Crianças sorridentes o cercavam. O Sr. Varela, que raramente fala sobre sua vida pessoal, deu uma breve declaração. Continuou a apresentadora. A câmera focou em Ricardo. Seu rosto era a personificação da benevolência. Toda criança merece um lar seguro e a chance de um futuro brilhante. Disse ele, a voz firme e cheia de convicção. Nenhuma criança merece se sentir sozinha ou abandonada. Se eu posso fazer uma pequena parte para garantir isso, então é meu dever. A colher de metal caiu da mão de Helena, batendo com um barulho agudo na tigela de cerâmica. A sopa de legumes, sua única refeição do dia, espirrou na mesa. Ela não notou. Seus olhos estavam fixos na tela. R$1 milhão, o dobro do que ela precisava para viver. Nenhuma criança merece se sentir abandonada. As palavras ecoaram no apartamento silencioso. Uma piada cruel e macabra. O choque inicial deu lugar a algo oco e vasto. Um vazio gelado se abriu em seu peito, onde a dor e a tristeza costumavam estar. E então, um som estranho saiu de sua garganta. Começou como um soluço, mas se transformou em algo diferente. Uma risada. Baixa e rouca no início, depois mais alta, ganhando força. Era uma risada desprovida de qualquer alegria. Um som que faria a pele de qualquer um se arrepiar. Era o som de algo se quebrando para sempre. Ela riu até as lágrimas escorrerem por seu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma clareza terrível e absoluta. Ele não me negou o dinheiro. Ele me negou a existência. Ele a apagou de sua vida, de sua história. E agora estava construindo um legado de compaixão sobre o túmulo da mãe que ele enterrou em vida. Ele a transformou em um fantasma, e agora, ela o assombraria. A risada parou tão abruptamente quanto começou. Um silêncio mortal caiu sobre o apartamento. Com uma calma que ela não sentia há anos, Helena se levantou. Cada movimento era deliberado, preciso. Ela caminhou até o telefone. Pegou o fone do gancho e discou o número do ramal de seu prédio. A voz de Ana atendeu no segundo toque. Alô. Helena respirou fundo, o gelo em suas veias se transformando em aço. Ana, é a Helena. Eu tenho uma história para você. Então, você tem provas. A voz de Ana era suave, mas seus olhos, por trás das lentes dos óculos, eram afiados. Ela estava sentada na única poltrona de Helena. Um bloco de notas no colo. Helena não respondeu com palavras. Ela se ajoelhou com dificuldade no chão e puxou a caixa de sapatos de debaixo da cama. O gesto era cerimonial. Ela a colocou na mesinha de centro entre elas, como se fosse um artefato sagrado. Isso é melhor do que provas, disse Helena, a voz firme. Isso é a fundação sobre a qual ele construiu o império dele. E nós vamos puxar o tapete. Ela abriu a caixa. A primeira coisa que tirou foi uma pilha de fotos. Colocou-as em cima da mesa. Helena jovem, sorrindo. Ricardo como um bebê, um menino, um adolescente. Em todas elas. Helena estava lá, um braço em volta dele, um olhar de adoração em seu rosto. A imagem,
disse Helena. Para que todos vejam o menino que ele era. Antes de decidir que não tinha mãe. Em seguida, ela tirou uma pasta fina contendo cartas. As folhas de papel estavam amareladas e dobradas. Ele estava na faculdade. Todo mês, uma carta. Nunca para perguntar como eu estava. Sempre para pedir mais dinheiro. Ela entregou uma a Ana. Ana leu em voz alta. Mãe, os livros de engenharia são mais caros do que eu pensava. Se a senhora puder mandar mais 200. Eu prometo que é a última vez este semestre. A data era de 20 anos atrás. Ele disse a última vez em todas elas, comentou Helena, a voz sem emoção. Eu guardei todas. Depois vieram os recibos. Um recibo gasto de uma loja de penhores, datado 1 ano depois da carta. 10.000 reais, disse Helena, apontando para o valor. Pelo colar da mãe dele. O protótipo da Varela Tech foi construído com o ouro da avó dele. Ana olhava para os itens espalhados na mesa, seu rosto uma mistura de choque e fúria jornalística. Isso era ouro. Por último. Helena pegou seu celular. Abriu a caixa de e-mails e mostrou a resposta fria e corporativa de Beatriz Fonseca. A recusa do tratamento. A justificativa das retiradas não planejadas. Disse Helena, sua voz baixando para um sussurro gelado. É o prego no caixão dele. Ela abriu o navegador e mostrou a notícia da doação de R$1 milhão para o orfanato. A foto de Ricardo, o benfeitor, sorrindo para as câmeras, ao lado do e-mail que a sentenciava à morte. O contraste era brutal, irrefutável. Ana largou a caneta. Ela olhou para Helena, não mais com pena, mas com um respeito crescente. Aquela mulher frágil e doente havia acabado de lhe entregar uma bomba nuclear. Isso não é só uma história, disse Ana, a voz cheia de convicção. Isso é uma execução pública. Exatamente, respondeu Helena. E eu quero que você seja a carrasca. Uma execução. Ana repetiu a palavra, o peso dela pairando no ar. Helena, você entende o que está pedindo. Ricardo Varela não é qualquer um. Ele tem uma equipe de relações públicas que pode fazer um assassinato parecer um ato de caridade. Eu não quero que a equipe dele tenha tempo de reagir, disse Helena. A voz cortante como vidro quebrado. Eu não quero uma nota de esclarecimento. Eu quero que o mundo veja o rosto dele quando a máscara cair. Ao vivo. Ana se levantou e começou a andar pelo pequeno espaço da sala, a mente trabalhando a 1000 por hora. Vazar isso para um blog ou um jornal não vai funcionar. Eles vão abafar a história. Vão pintar você como uma oportunista, uma louca. Vão comprar o silêncio de quem precisar. Ela parou e se virou para Helena, os olhos brilhando. Mas você está certa. Ao vivo é a chave. O que você tem em mente? Perguntou Helena. Uma coletiva de imprensa. Disse Ana, a ideia se solidificando. Nós não vamos dar a história para ninguém. Nós vamos fazer com que todos venham até nós ao mesmo tempo. Helena franziu a testa. Quem viria para ouvir uma mulher velha e doente que ninguém conhece? Eles não virão por você, no começo, explicou Ana, a empolgação crescendo em sua voz. Eles virão pelo segredo. Eu tenho acesso ao mailing de imprensa da faculdade. Vou usar o nome de um projeto universitário para não levantar suspeitas. Vou enviar um convite para todos os grandes veículos. E o que vai dizer nesse convite? Helena perguntou. Cética. Ana sorriu, um sorriso afiado. Vou dizer que uma fonte anônima fará uma denúncia bombástica, com provas irrefutáveis, sobre a vida secreta de uma das figuras públicas mais queridas e respeitadas do Brasil. Ela se inclinou para a frente. O mistério vai atraí-los como moscas. Cada repórter vai achar que é sobre um político rival, um ator famoso. Ninguém vai suspeitar que o alvo é o santo Ricardo Varela. Eles não poderão resistir. Helena processou o plano. Era audacioso. Era arriscado. E era perfeito. Eles chegarão lá esperando um escândalo qualquer, continuou Ana. E então? Você sobe no pódio. E você conta a sua verdade. Antes que a equipe de Ricardo sequer saiba o que está acontecendo, sua história estará em todos os canais, ao vivo. Um silêncio se instalou enquanto Helena absorvia a magnitude do plano. Não era apenas uma vingança, era uma obra de teatro, e o clímax seria a destruição de seu filho em tempo real. Eu consigo um auditório pequeno na faculdade, disse Ana. Um professor meu me deve um favor. Só preciso de 3 dias para organizar tudo. Ela olhou para Helena. A pergunta implícita. Você está pronta para isso? Helena olhou para as próprias mãos, trêmulas, mas cerradas em punhos. Meu filho me ensinou o valor de um bom investimento, disse ela, a voz um sussurro gelado. Eu investi minha vida inteira nele. Esta na hora de ver o retorno. Entrega para Helena Varela.
A voz do mensageiro era neutra, abafada pelo capacete que ele ainda usava. Helena abriu a porta, confusa. Eu não pedi nada. O escritório da Varela Tech, disse ele, estendendo um envelope branco e imaculado. Preciso de uma assinatura aqui. O nome da empresa a atingiu como um choque elétrico. Por um momento, uma esperança tola e teimosa floresceu em seu peito. Ele havia reconsiderado. Ele havia recebido sua mensagem. Com a mão trêmula, ela assinou o dispositivo eletrônico. O mensageiro se foi, deixando-a sozinha no corredor com o envelope. Era fino demais para conter documentos importantes. Pesava quase nada. Ela voltou para dentro, fechando a porta. Seus dedos rasgaram o papel com uma urgência desesperada. Dentro, havia duas coisas. Um cheque e um pequeno cartão de visita com uma nota impressa no verso. Ela olhou primeiro para o cheque. O nome Ricardo Varela estava impresso no topo. O valor a fez prender a respiração. R$5.000. Ela riu. Não pôde evitar. Um som seco, sem vida. R$5.000. Um centésimo do que ela precisava. O suficiente para pagar o aluguel por alguns meses, talvez comprar alguns remédios para a dor. Uma esmola. Uma gorjeta. Então, ela virou o cartão de visita de Beatriz Fonseca e leu a nota. Prezada senhora Helena, em um gesto de boa vontade. O senhor Varela autorizou este fundo de emergência para auxiliá-la com suas despesas imediatas. Confiamos que isto resolverá a questão. Atenciosamente, Beatriz Fonseca. Resolverá a questão. A frase ficou gravada em sua mente. A questão. Sua vida, sua dor, sua morte iminente. Era a questão. Um problema a ser resolvido com uma pequena quantia em dinheiro, como se ela fosse um cano quebrado ou uma conta atrasada. Ela não rasgou o cheque. Não o amassou. Com uma calma assustadora, ela o dobrou cuidadosamente e o colocou de volta no envelope, junto com o cartão de visita. Então, saiu de seu apartamento e bateu na porta 204. Ana abriu. Um sorriso no rosto que desapareceu ao ver a expressão de Helena. O que aconteceu? Helena não disse uma palavra. Apenas estendeu o envelope. Ana o pegou, tirou o cheque e o cartão. Seus olhos passaram de um para o outro. Sua boca se abriu em choque. 5.000 resolverá a questão. A voz de Ana estava carregada de uma fúria que Helena já não sentia mais. O que Helena sentia era algo muito além da raiva. Era a certeza fria e absoluta da justiça. Ele acha que pode comprar o seu silêncio pelo preço de um aluguel. Ana cuspiu as palavras, incrédula. Helena pegou o cheque de volta. Ela olhou para o nome do filho, para a assinatura dele. Ele não comprou meu silêncio, disse ela, a voz baixa e letal. Ele comprou a passagem dele para o inferno. E este cheque. É o ingresso. Você tem certeza disso, Ana? Projeto Veritas. O professor Martins, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos, olhava para Ana por cima dos óculos. Parece um pouco dramático para um trabalho de faculdade. É sobre a ética da verdade na mídia moderna, professor, disse Ana, com a expressão mais sincera que conseguiu forjar. A coletiva é a parte prática. Queremos analisar como a informação é disseminada quando a fonte é anônima e o tópico é explosivo. O professor suspirou, esfregando a testa. E você não pode me dar uma pista sobre o que é essa denúncia bombástica? Isso comprometeria a integridade do experimento, respondeu Ana, com uma seriedade impecável. Mas eu garanto, professor, será o evento jornalístico mais comentado do ano. E o nome da nossa universidade estará nele. A vaidade acadêmica venceu. Tudo bem. Ana. O mini auditório é seu na sexta-feira, às 10 da manhã. Mas se isso for algum tipo de pegadinha, você estará em sérios apuros. Não é uma pegadinha, professor, disse Ana, um brilho sombrio nos olhos. É uma lição. Mais tarde, em seu apartamento, Ana sentou-se em frente ao computador. A tela exibia uma lista com centenas de endereços de e-mail, redações de jornais, emissoras de TV, portais de notícias, blogueiros influentes. Ela respirou fundo e começou a digitar o convite. Assunto: convite de imprensa confidencial à verdade oculta de uma figura pública. O Projeto Veritas. Um grupo de estudo sobre ética jornalística convida Vossa Senhoria para uma coletiva de imprensa exclusiva. Data: sexta-feira, 15 de abril. Horário: 1000 em sem tolerância de atraso. Local: mini auditório da Faculdade de Comunicação. Uma fonte anônima, com provas documentais irrefutáveis. Fará uma revelação que irá redefinir a percepção pública de uma das personalidades mais admiradas e aparentemente intocáveis do Brasil. Por razões de segurança da fonte. O nome do indivíduo em questão e a natureza da denúncia só serão revelados no momento do evento.
A entrada só será permitida mediante apresentação de credencial de imprensa. Este não é um escândalo. É um acerto de contas. Ela leu o texto uma última vez. Era vago, mas cheio de promessas. A palavra intocável era a isca perfeita. A frase final, é um acerto de contas, era o anzol. Ela clicou em enviar. A resposta não demorou. Em poucos minutos, os primeiros e-mails de confirmação começaram a chegar. Em 1 hora. A caixa de entrada de Ana estava inundada. Repórteres de todos os grandes veículos estavam confirmando presença. Curiosos, famintos por um furo. O telefone de Ana tocou. Era um número desconhecido. Aqui é do Fatos em Foco, disse uma voz apressada. Recebemos seu convite. Só para confirmar, o alvo é do meio político ou artístico. Não posso comentar, disse Ana, seguindo o roteiro. É sobre o escândalo de corrupção do ministro. A voz insistiu. Sem comentários. Tem a ver com a vida dupla daquele ator de novela. Vejo você na sexta-feira, disse Ana. E desligou. O boato começava a se espalhar. A mídia estava em frenesi, especulando, tentando descobrir quem seria a vítima. Ninguém, em seus sonhos mais loucos, suspeitava de Ricardo Varela. O homem modelo. O filantropo. O filho perfeito. O palco estava sendo montado. A plateia estava ansiosa. Faltava apenas a atriz principal se preparar para o maior e último papel de sua vida. Você não dormiu. Não é. A voz de Ana era suave. Helena não levantou o olhar dos papéis espalhados pela mesa da cozinha. A caixa de sapatos, seu arsenal de memórias, estava aberta ao lado dela. Dormir é um luxo, respondeu Helena, a caneta arranhando o papel. E meu tempo está se esgotando. Ana se aproximou e olhou por cima do ombro dela. Havia folhas e mais folhas de papel, algumas amassadas e jogadas no chão, outras cobertas de uma caligrafia trêmula. Mas furiosa. Deixe-me ver o que você escreveu, pediu Ana. Helena empurrou uma folha para ela. Ana leu em voz alta. Ele me prometeu que, quando ficasse rico, eu nunca mais precisaria esfregar o chão de ninguém. Ele cumpriu a promessa. Em vez disso, ele me jogou no lixo, onde eu não precisaria me sujar. Ana ficou em silêncio por um momento. É poderoso, Helena. Muito poderoso. Mas está cru. A verdade é crua, retrucou Helena. Eu sei. Mas para que eles acreditem em você sem questionar, precisamos ser estratégicos, disse Ana, pegando uma cadeira. A emoção é a nossa arma principal, mas os fatos são a armadura. Temos que apresentar os fatos de uma forma que ninguém possa contestar. Depois, nós os destruímos com a emoção. Helena olhou para Ana, a exaustão gravada em seu rosto. Eu só quero que eles entendam. Que eles sintam. Eles vão sentir. Garantiu Ana. Mas ouça meu conselho. Comece com seu nome. Diga quem você é. Depois, mostre a foto dele criança. Deixe a imagem falar. Em seguida, as cartas. Leia os pedidos de dinheiro. Depois, o recibo do colar. Fatos. Um atrás do outro. Construa o caso como um promotor. Ela se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos de Helena. Quando eles tiverem todas as provas, quando não houver escapatória, quando a mente deles já estiver convencida, é aí que você ataca o coração. É aí que você fala da promessa. Do abandono. Da doença. Da doação para o orfanato. Ana pegou uma caneta e um papel limpo. A emoção será o veneno. Os fatos são a agulha que o injeta. Precisamos que a agulha entre primeiro, fundo e sem resistência. Helena olhou para os papéis, para as memórias dolorosas transformadas em palavras. O plano de Ana era frio, calculado. Era perfeito. A raiva que a consumia começou a se moldar. A se transformar de um fogo selvagem em um feixe de laser concentrado. Ela pegou uma folha de papel limpa. Sua mão, que tremia de fraqueza, agora estava firme. Você tem razão, disse ela. Vamos construir a forca primeiro. Depois, nós o empurramos. Ela começou a escrever novamente, desta vez com um propósito claro e letal. Cada palavra era um prego. Cada frase, uma tábua. Ela não estava mais apenas desabafando sua dor. Ela estava construindo uma arma. Ricardo, você viu isso? A voz de Beatriz era tensa. Ela colocou um tablet na mesa de mogno polido de Ricardo. Na tela, um artigo de um portal de notícias especulava sobre a coletiva de imprensa secreta que estava agitando Brasília e São Paulo. Ricardo não desviou o olhar do monitor de seu computador. Viu que? Mais um boato sobre o ministro da Economia. Não é sobre o ministro, disse Beatriz, a urgência em sua voz clara. Ninguém sabe sobre quem é. E é exatamente isso que me preocupa. A Varela Tech não foi convidada,
mas meu contato no Valor Econômico disse que a cidade inteira está em polvorosa. A isca é uma personalidade intocável. Ricardo finalmente olhou para ela. O tédio estampado em seu rosto. E você acha que isso se refere a mim? Ele soltou uma risada curta e sem humor. Beatriz, metade da elite brasileira se considera intocável. Deixe-os se canibalizarem. Nós temos trabalho a fazer. A frase que eles usaram no convite foi um acerto de contas. Ela insistiu, sem se deixar abater. Isso não soa como um escândalo político ou financeiro. É pessoal. Isso me dá um mau pressentimento. Ele se recostou na cadeira, juntando as pontas dos dedos. Um acerto de contas. Provavelmente algum ator traído pela esposa com um produtor. É irrelevante. Perda de tempo da mídia. Ricardo. Todos os grandes veículos confirmaram presença. A CNN vai transmitir ao vivo. Isso não é um boato de blog. É um evento coordenado. E o fato de ser tão secreto significa que a fonte está confiante de que a história não pode ser abafada antes de explodir. Ele a encarou. A paciência se esgotando. E o que você sugere que eu faça? Contrate detetives para perseguir cada repórter da cidade. Mande você se infiltrar em um auditório de faculdade. Ele gesticulou com desdém. Nossa equipe jurídica pode esmagar qualquer história falsa em questão de horas. Já fizemos isso antes. Isso se a história for falsa, Beatriz murmurou, quase para si mesma. Ricardo se levantou, caminhando até a enorme janela de vidro que dava para a cidade. Ele era o rei daquele horizonte. Beatriz. Relax. Ninguém importante o suficiente para nos prejudicar vive em segredo. Todas as nossas ameaças estão em salas de reuniões, não em auditórios de faculdade. Ele se virou, um sorriso arrogante nos lábios. Quem teria a coragem de vir atrás de mim? E com o quê? Uma multa de trânsito de 20 anos atrás. Ele riu. O som ecoando no escritório silencioso e minimalista. Esqueça isso. É ruído. E nós estamos acima do ruído. Está na hora. A voz de Ana era um sussurro tenso vindo da fresta da cortina. Helena se olhou no pequeno espelho rachado do camarim improvisado. A mulher que a encarava de volta era uma estranha. Pálida, com olheiras profundas, mas com uma luz febril nos olhos. Ela usava seu melhor vestido, um floral azul que agora lhe caía largo nos ombros ossudos. Com a mão surpreendentemente firme, ela aplicou um toque final de batom. Eles estão todos lá? Perguntou Helena. Sem se virar. Todos, confirmou Ana, deixando a cortina cair. O som abafado de dezenas de pessoas conversando do outro lado se tornou um zumbido ansioso. Repórteres da Globo, da Record, da CNN. Blogueiros, colunistas. A sala está fervilhando. Eles estão famintos. Helena se levantou. Cada movimento era lento, deliberado. A dor em seu peito era uma brasa constante, mas ela a ignorou. Hoje, a dor era combustível. Ana se aproximou. O rosto polido de nervosismo. Você tem certeza disso? Eu posso entrar lá e dizer que a fonte desistiu. Nós podemos sair pela porta dos fundos. Ninguém nunca saberá. Helena se virou e encarou a jovem. Ela colocou a mão frágil no braço de Ana. Você foi a única pessoa que me viu quando eu era invisível, disse ela, a voz baixa, mas clara. Obrigada por isso. Mas não há mais para onde ir. Ela pegou sua bolsa, onde a caixa de sapatos com as provas estava guardada. Era a única bagagem que importava. Eu passei a vida inteira recuando, sacrificando, me diminuindo para que ele pudesse crescer. Ela olhou para a luz que vazava pela borda da cortina. Hoje, pela primeira e última vez, eu vou ocupar todo o espaço da sala. Um homem com um fone de ouvido apareceu na porta. 30 segundos. O coração de Ana batia descontroladamente. Lembre-se do plano, Helena. Os fatos. Um de cada vez. Seja a promotora. Helena assentiu. Ela apertou a mão de Ana uma última vez. Não se preocupe, disse ela. Um leve e assustador sorriso tocando seus lábios. Eu não vou ser a promotora. Ela caminhou em direção à cortina. Eu vou ser o juiz e o júri. O homem do fone de ouvido fez um sinal. A cortina se abriu. Uma explosão de flashes de câmera a cegou. O som de centenas de cliques soou como uma saraivada de tiros. O zumbido da multidão se transformou em um silêncio repentino e expectante quando a viram. Uma mulher frágil, idosa e desconhecida, caminhando lentamente para o pódio. Ela sentiu o olhar de dezenas de câmeras, os olhos de milhões de pessoas que logo estariam assistindo. Todos se perguntando a mesma coisa. Quem é ela? Helena se inclinou para o microfone.
A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir o zumbido elétrico dos equipamentos de câmera. Meu nome é Helena Varela. Sua voz, embora fraca, ecoou pelo auditório. Os repórteres se entreolharam, confusos. O nome não significava nada para eles. Ela fez uma pausa, deixando a confusão se assentar. Então, ela proferiu a frase que incendiaria o mundo. E eu sou a mãe que Ricardo Varela escondeu do mundo. Um silêncio chocado tomou a sala. Por um segundo, ninguém se moveu. O som de 100 cliques de câmera foi substituído por um silêncio absoluto. Depois, um murmúrio percorreu a multidão, um som de descrença e excitação febril. As câmeras se ajustaram, focando nela com uma nova e predatória intensidade. Helena não esperou por perguntas. Ela se moveu com uma calma sobrenatural. Tirou a primeira prova de sua bolsa, a foto desbotada dela com o Ricardo adolescente. Ela não a mostrou para a primeira fila. Ela a colocou no retroprojetor que Ana havia preparado. A imagem de uma mãe feliz e seu filho sorridente encheu a tela atrás dela. Gigante e inegável. Vocês conhecem Ricardo Varela, o CEO. O filantropo. O homem que fala sobre valores familiares em entrevistas, disse Helena, a voz ganhando força. Eu conheço o Ricardo que prometeu cuidar de mim e depois mudou de número de telefone. Ela removeu a foto. Em seu lugar, colocou uma das cartas da faculdade. A caligrafia de um jovem Ricardo apareceu na tela, ampliada para que todos pudessem ler. Ele escreveu para mim toda semana, continuou Helena. A voz fria e nivelada. Não para dizer que sentia minha falta. Para pedir dinheiro. O dinheiro que eu ganhava limpando escritórios à noite, depois de passar o dia trabalhando em um restaurante. Ela pegou outra carta e a colocou no projetor. Mãe, se a senhora puder mandar mais 200, eu prometo que é a última vez este semestre. Ele sempre prometia que era a última vez, disse ela. E eu sempre acreditava. O murmúrio na sala havia se transformado em um frenesi silencioso de digitação em laptops e celulares. A história estava explodindo. Em tempo real. Helena fez uma pausa, deixando as evidências se assentarem. Então, ela pegou a peça final para este primeiro ato de sua vingança. O pequeno e amassado recibo da loja de penhores. Ela o colocou no projetor. O nome do item, colar de ouro com esmeralda, e o valor, R$10.000, eram perfeitamente legíveis. Disse Helena, a voz baixando para um sussurro que o microfone captou com uma clareza mortal, foi o capital inicial da Varela Tech. Não veio de um investidor anjo. Veio da alma da minha mãe, que eu vendi para financiar o futuro do meu filho. Senhora Varela. Isso é inacreditável. O senhor Varela sabe sobre esse colar. A voz de um repórter soou da primeira fila, quebrando o silêncio. Helena olhou na direção da voz, mas seu rosto permaneceu uma máscara de calma mortal. Ele sabe de muito mais, disse ela. Ele sabe que sacrifícios não foram feitos apenas no passado. Ela fez uma pausa, tomando um gole de água. Cada movimento era observado por dezenas de câmeras. Há 2 meses. Fui diagnosticada com câncer de pulmão terminal. Estágio 4. Um suspiro coletivo percorreu a sala. A história acabará de dar uma guinada sombria. Os médicos me deram 6 meses de vida. Ela continuou, a voz sem um pingo de autopiedade. Mas eles também me deram uma esperança. Um tratamento experimental. Não uma cura, mas tempo. Talvez mais 1 ano. O custo, R$500.000. Ela olhou diretamente para a lente da câmera mais próxima, como se estivesse falando com o mundo. Eu nunca pedi nada a ele. Nunca. Mas eu estava morrendo. Então, pela primeira e última vez na minha vida, eu pedi ajuda ao meu filho. Ela voltou-se para o projetor. Com um clique, a imagem do recibo foi substituída por uma captura de tela do e-mail de Beatriz Fonseca. As letras frias e corporativas encheram a tela. Prezada senhora Helena, em nome do senhor Varela. Recebemos sua correspondência. O senhor Varela lamenta sua condição de saúde. As finanças pessoais do senhor Varela são integralmente gerenciadas por uma empresa terceirizada. Ele não está autorizado a fazer retiradas não planejadas desta magnitude. Lamentamos qualquer inconveniente. Helena leu as últimas palavras em voz alta. Lamentamos qualquer inconveniente. Minha morte. É um inconveniente. A sala estava em um silêncio furioso. Os repórteres não estavam mais apenas cobrindo uma história. Eles estavam testemunhando um ato de crueldade indescritível. R$500.000 era uma retirada não planejada grande demais, disse Helena, a voz pingando um sarcasmo gelado. Mas, vejam vocês, o problema não era o dinheiro. O problema era eu. Ela deu o golpe final. Com outro clique,
A imagem na tela mudou para a notícia da doação de Ricardo. A foto dele, sorrindo, entregando o cheque gigante ao orfanato, apareceu atrás da mulher que ele estava deixando para morrer. Uma semana depois de me dizer que não podia fazer uma retirada não planejada para salvar a minha vida. Disse Helena, a voz subindo com uma força que ninguém esperava. Meu filho doou R$1 milhão para um orfanato. Para as câmeras. Ela se virou. Encarando a imagem do filho. Ele preferiu pagar para parecer um pai para 100 órfãos do que ser um filho para a própria mãe. No momento em que Helena se afastou do pódio, a sala explodiu. Senhora Varela. Senhora Varela. Não eram perguntas. Eram gritos. Repórteres se levantaram, empurrando uns aos outros, microfones estendidos como armas. Todos queriam um pedaço dela, uma citação exclusiva. Uma lágrima para a câmera. Ana agiu rápido. Ela se colocou entre Helena e a multidão, um escudo humano. Acabou, Helena. Vamos. Ela a guiou para a saída dos fundos, enquanto o caos irrompia atrás delas. Os jornalistas não a seguiram. Eles não precisavam. Eles já tinham a história. A corrida agora era para ver quem publicava primeiro. Começou com um único tweet de um repórter de um portal de notícias, postado antes mesmo de Helena sair da sala. Urgente: Ricardo Varela, CEO da Varela Tech, acusado pela própria mãe, em estado terminal de abandono e negação de tratamento. Provas apresentadas. Assistindo ao vivo. Inacreditável. O tweet foi uma faísca em um barril de pólvora. Em 5 minutos, a gravação da coletiva de imprensa estava em todos os portais. Em 10 minutos, a hashtag apareceu. Ricardo abandona sua mãe. Ela subiu nos trending topics como um foguete. Primeiro em São Paulo, depois no Brasil, e então no mundo. Não havia análise. Havia apenas fúria visceral. Monstro. Cancelem esse homem. Cancelem a Varela Tech. Eu doei para a fundação dele. Sinto vontade de vomitar. A foto dele no orfanato ao lado do e-mail da secretária. Que psicopata. Memes começaram a surgir. A imagem de Ricardo sorrindo com as crianças órfãs, com a legenda: pai para 100, filho para nenhuma. O vídeo dele falando sobre valores familiares em entrevistas antigas foi editado lado a lado com o choro silencioso de Helena no pódio. Nos estúdios de TV. A programação normal foi interrompida. Temos notícias de última hora, disse uma âncora de um grande jornal, o rosto sério. Estamos recebendo imagens chocantes de uma coletiva de imprensa que parece implodir a reputação de um dos empresários mais admirados do país. Ricardo Varela, o filho de ouro do Brasil, está sendo acusado de ser um monstro. A história se espalhou das telas para as ruas. Em cafés, escritórios e ônibus, as pessoas se curvavam sobre seus celulares. Os rostos contorcidos em choque e nojo. Você viu o negócio do Ricardo Varela. Meu Deus. Acabei de ver. Que nojo. Minha mãe faria qualquer coisa por mim. Como alguém pode fazer isso? A internet se tornou o juiz, o júri e o carrasco. O veredito foi unânime e instantâneo. Culpado. Não havia advogados, não havia apelação. Havia apenas a fúria pura e coletiva de milhões de estranhos, todos unidos por uma única e terrível história. Em menos de uma hora. O nome de Ricardo Varela não era mais sinônimo de sucesso. Era sinônimo de vergonha. A projeção para o próximo trimestre é clara. Com a aquisição da Tech Solutions, prevemos um aumento de 18% na receita. Ricardo Varela estava no auge de seu poder, comandando a sala de reuniões da diretoria. Gráficos elegantes brilhavam na tela gigante atrás dele. Os membros do conselho, homens grisalhos em ternos caros, ouviam com atenção reverente. Foi então que o primeiro celular vibrou sobre a mesa polida. Um dos diretores olhou para a tela, e seu rosto perdeu a cor. Cavalheiros. Por favor. Celulares no silencioso, disse Ricardo, com um tom de leve aborrecimento. Então, outro celular vibrou. E mais um. E mais um. Em segundos, um zumbido baixo e constante encheu a sala. Todos os membros do conselho estavam olhando para seus aparelhos, os rostos passando de confusão para choque. A porta da sala de reuniões se abriu com um estrondo. Beatriz entrou, o rosto pálido como cera, o cabelo normalmente impecável em desordem. Ela não pediu licença. Ricardo. Problema, ela disse, a voz ofegante. Estou em uma reunião, Beatriz, ele respondeu. A fúria gelada em sua voz. O que quer que seja, pode esperar. Não, não pode, ela insistiu, caminhando rapidamente até ele. Ela segurava um tablet, as mãos tremendo. Você precisa ver isso. Agora. Ele a encarou, pronto para despedi-la na frente de todos.
Mas a expressão de puro pânico em seus olhos o deteve. Ele pegou o tablet. Na tela estava o rosto de sua mãe. Ela estava em um pódio, em um auditório desconhecido. O vídeo estava ao vivo em um portal de notícias. Que palhaçada é essa? Ele rosnou. Então, ele ouviu a voz dela, amplificada, clara e cortante, saindo dos pequenos alto-falantes. O capital inicial da Varela Tech não veio de um investidor anjo. Veio da alma da minha mãe, que eu vendi para financiar o futuro do meu filho. O sangue drenou do rosto de Ricardo. Ele ficou paralisado, observando a mulher na tela apresentar o e-mail dele, a notícia da doação. Sua vida secreta, seus pecados enterrados, sendo expostos para o mundo. O ar foi sugado de seus pulmões. Ricardo. O que é isso? A voz veio de um dos diretores, um homem chamado Afonso, que agora olhava para Ricardo com horror. Outro diretor, pálido, estava olhando para um gráfico em seu próprio tablet. Não era um gráfico de vendas. As ações, ele gaguejou. Meu Deus, as ações estão em queda livre. Ricardo olhou para Beatriz, os olhos arregalados em um pânico silencioso. Ele não conseguia formar palavras. Seu mundo, construído com tanto cuidado, estava se desintegrando em tempo real. Beatriz engoliu em seco, o olhar fixo no dele. Não é só isso, ela sussurrou, a voz mal audível. A CNN está ao vivo na frente do prédio. E todos os seus patrocinadores estão na linha. Nossa parceria está encerrada. Ricardo. Efetivo imediatamente. A voz de Carlos, CEO da Aura Esportes, era de gelo do outro lado da linha. Carlos, espere. Podemos consertar isso, disse Ricardo, o pânico vazando em sua voz pela primeira vez. Uma declaração. Um pedido de desculpas. Vamos controlar a narrativa. Não a narrativa para controlar, a voz de Carlos retrucou, dura como pedra. Minha marca é sobre família, superação. Eu não posso ter meu logotipo ao lado de um homem que deixa a própria mãe morrer. Você se tornou radioativo. Ricardo. A linha ficou muda. Ricardo bateu o telefone no gancho. Ele não pode fazer isso. Temos um contrato. Ele pode, disse Beatriz, que estava parada na porta, o rosto pálido. Há uma cláusula de moralidade. Todos eles têm. Todos eles. Ricardo perguntou, virando-se para ela. Aura Esportes foi a primeira. A Global Foods e a Zen Motors acabaram de enviar comunicados de imprensa. Estão fora, disse ela, lendo do seu tablet. A perda total em patrocínios, até agora, é de 200 milhões de reais. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. 200 milhões. As ações, ele sussurrou. O medo gelando sua espinha. Beatriz engoliu em seco. Caíram 40%. E ainda não parou. Os analistas estão chamando de o colapso moral mais rápido da história corporativa. A porta da sala de reuniões se abriu. Afonso, o membro mais antigo e influente do conselho, entrou. Seu rosto era uma máscara de granito. Ele não estava mais olhando para Ricardo como um colega, mas como um problema. Ricardo, o conselho acaba de realizar uma votação de emergência, disse Afonso, a voz formal e fria. Uma votação sobre o quê? Eu sou o presidente do conselho. Ricardo protestou. Afonso o ignorou. Você está suspenso de todas as suas funções de porta-voz, com efeito imediato. Ninguém da Varela Tech, especialmente você, fará qualquer declaração pública sem a aprovação unânime do conselho. Era um golpe direto em sua autoridade. Você não pode me silenciar. Nós podemos. E nós vamos, disse Afonso. Haverá uma reunião formal do conselho em 1 hora para discutir o futuro da liderança desta empresa. Sua presença é obrigatória. A ameaça velada era clara como o dia. Liderança. Esta é a minha empresa, gritou Ricardo. O desespero o tornando irracional. Afonso o olhou de cima a baixo, um desprezo frio em seus olhos. Era a sua empresa, Ricardo, disse ele, virando-se para sair. Agora é um ativo tóxico que estamos tentando salvar de você. Ela me destruiu. Ricardo estava andando de um lado para o outro em seu escritório como um animal enjaulado. A reunião do conselho era em 20 minutos. Ele olhou para Beatriz, que estava parada perto da porta, estranhamente quieta. O que nós fazemos, Beatriz? Me dê uma opção. Ele exigiu. É para isso que eu te pago. Pense. Beatriz não respondeu imediatamente. Ela apenas o observou, seu rosto uma máscara inescrutável. Não há opções, Ricardo. Sempre há uma opção. Ele gritou. Podemos processá-la por difamação. Alegar instabilidade mental. Dizer que ela está sendo manipulada. Para processá-la por difamação, você teria que provar que ela mentiu,
disse Beatriz, a voz monótona. E nós dois sabemos que cada palavra que ela disse é verdade. Ricardo parou, encarando-a. Havia algo diferente em seu tom. O servilismo usual havia desaparecido. Substituído por um desprezo mal disfarçado. Ela não teria conseguido fazer isso sozinha. Ele meditou, a mente correndo. Alguém a ajudou. Alguém que sabia como organizar uma coletiva de imprensa, como criar um boato. Seus olhos se arregalaram. O professor da faculdade. Martins. Ele era amigo dela. Processeu. Beatriz suspirou. Um som de exaustão e desdém. Não vai funcionar. E por que não? Ele rosnou. Porque eu já enviei minha carta de demissão, disse Beatriz calmamente. E também um pequeno dossiê para a imprensa. Ricardo congelou. O que? O dossiê? Continuou ela. Como se estivesse discutindo o tempo. Contém todos os e-mails internos nos quais você se refere à sua mãe. Aquele em que você a chama de um problema persistente. Aquele em que você me instrui a resolver o assunto doméstico com o mínimo de custo possível. E o meu favorito, aquele em que você diz que um órfão na TV vale mais do que um embaraço de parente. O rosto de Ricardo se contorceu em uma máscara de horror e fúria. Você não faria isso. Eu já fiz, ela respondeu. Pegando a bolsa. O conselho recebeu uma cópia há 5 minutos. Assim como todos os grandes jornais. Ela o olhou nos olhos, e pela primeira vez, ele viu não uma assistente, mas uma inimiga. Eu servi lealmente a Varela Tech por 10 anos. Você transformou a empresa em um espetáculo de horrores. E você me fez ser o rosto da sua crueldade. Eu não vou afundar com você. Ela se virou para sair. Beatriz, espere. Ele gritou, desesperado. Ela parou na porta, mas não se virou. Sabe, Ricardo, sua mãe estava errada sobre uma coisa. Disse ela por cima do ombro. Ela disse que sua morte era um inconveniente. Mas para o futuro desta empresa, na verdade, ela é uma necessidade. A porta se fechou, deixando Ricardo sozinho no silêncio de seu escritório em ruínas. Sua renúncia. Afonso falou a palavra sem qualquer preâmbulo. Ricardo, que acabará de entrar na sala de reuniões, parou no meio do caminho. Os membros do conselho estavam sentados, os rostos impassíveis, como estátuas de pedra. O quê? Ricardo perguntou, a voz um sussurro incrédulo. Você ouviu? Disse Afonso. O conselho votou por unanimidade. Você must renunciar ao cargo de CEO e a todos os seus assentos no conselho. Efetivo imediatamente. Uma risada histérica escapou dos lábios de Ricardo. Vocês estão loucos. Esta é a minha empresa. Eu a construí do nada. Vocês não podem me tirar. Nós não estamos tirando você, Ricardo, disse outro diretor, com uma frieza cortante. Estamos amputando um membro doente para salvar o corpo. A Varela Tech perdeu 7 bilhões em valor de mercado em 2 horas. 7 bilhões. Por sua causa. Isso é temporário. Uma tempestade midiática. Ricardo argumentou, o desespero crescendo. Nós vamos emitir uma nota, fazer uma doação maior, vamos. Não há mais nós, interrompeu Afonso. Ele pegou um tablet e o virou na direção de Ricardo. Na tela, estava o e-mail vazado por Beatriz. Ele leu a linha em voz alta, a voz monótona e cruel. Um órfão na TV vale mais do que um embaraço de parente. Essas são suas palavras, Ricardo. O ar saiu dos pulmões de Ricardo. Suas próprias palavras, usadas como uma arma contra ele. Não havia defesa. Não havia negação. O dano é irreparável. Continuou Afonso. A marca Varela está associada à crueldade. Nossa única chance de sobreviver é cortar todos os laços com você. Publicamente. E de forma decisiva. Afonso empurrou uma única folha de papel pela mesa. Esta é sua carta de renúncia. Você vai assiná-la. Ele empurrou uma segunda folha. E este é um discurso. Nós o preparamos para você. Ricardo olhou para o papel. Um discurso. Sim, disse Afonso. Em 10 minutos, você irá até o saguão principal. A imprensa ainda está lá fora. Você lerá esta declaração, palavra por palavra. Você assumirá total responsabilidade. Pedirá desculpas à sua mãe e anunciará sua renúncia por razões pessoais e de saúde. Era a humilhação final. Ser forçado a se desculpar em público, usando as palavras de seus inimigos. E se eu me recusar? Ricardo sussurrou, o último resquício de desafio morrendo. Afonso o olhou com olhos vazios de qualquer simpatia. Se você se recusar, o conselho o demitirá por justa causa, citando violações graves do Código de Conduta Moral da empresa. Nós vazaremos todos os e-mails, um por um. Vamos garantir que você nunca mais trabalhe nesta cidade, nem mesmo como faxineiro.
A escolha é sua. Saia com o que resta do seu dinheiro ou saia sem nada. Ricardo olhou para os rostos ao redor da mesa. Não havia aliados. Não havia amigos. Apenas abutres limpando uma carcaça. Com a mão tremendo, ele pegou a caneta. A batida na porta foi desesperada. Urgente. Ana abriu a porta com cautela. Ricardo Varela estava do lado de fora. O terno caro estava amassado, a gravata frouxa, os olhos vermelhos e inchados. Ele parecia um homem que tinha caído de um penhasco. Eu preciso vê-la. Ele disse, a voz rouca e quebrada. Você não tem o direito de estar aqui, respondeu Ana. Bloqueando a passagem. Por favor, ele implorou, a arrogância completamente despojada dele. Eu preciso falar com a minha mãe. Uma voz fraca veio do quarto. Deixei-o entrar, Ana. Ana hesitou, o rosto contorcido em desaprovação, mas se afastou. Ricardo entrou no apartamento que não visitava há uma década. O cheiro de mofo e remédios encheu seus pulmões. Ele caminhou até o quarto. Helena estava deitada na cama. Ela parecia menor. Mais frágil do que ele jamais a vira. Tubos de oxigênio finos estavam em suas narinas. Ela virou a cabeça lentamente para olhá-lo. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, o som de seus joelhos batendo no chão de madeira ecoando no silêncio. Mãe, ele começou, mas um soluço o engasgou. As lágrimas que ele segurava finalmente vieram, quentes e amargas. Você destruiu tudo, ele chorou. As palavras se derramando dele em um fluxo de autopiedade. Minha empresa. Minha reputação. Minha vida. Acabou. Tudo acabou. Ele chorava por si mesmo. Por suas perdas. Pelo império que virou pó. Helena o observou, os olhos cansados e lúcidos. Não havia raiva em seu olhar. Não havia triunfo. Havia apenas um vasto e desolador vazio. Sua vida. Ela sussurrou, a voz um farfalhar de folhas secas. Eu lhe dei a vida, Ricardo. Você a jogou fora. Me perdoe, ele soluçou. Agarrando a borda do lençol dela. Eu pago pelo tratamento. Qualquer um. O melhor do mundo. Eu dou tudo o que tenho. Só. Me perdoe. Diga ao mundo que você me perdoa. Ele ainda estava tentando consertar sua imagem pública. Mesmo agora. Ela balançou a cabeça lentamente, um movimento minúsculo que pareceu exigir toda a sua força. É tarde demais, Ricardo. Ela disse, a voz suave, mas final. Eu não queria seu dinheiro. Eu só queria meu filho. Mas ele morreu há muito tempo. Ela se virou, o rosto voltado para a parede manchada. Um gesto de demissão final. A conversa havia acabado. O vínculo havia sido cortado para sempre. Ele ficou ali, de joelhos no chão frio, o som de seus próprios soluços enchendo o quarto. Ele tinha vindo buscar a absolvição, mas tudo o que encontrou foi um espelho. Um espelho que refletia o monstro que ele havia se tornado, e o vazio da mãe que ele nunca mais teria. Não. Você não pode. A voz de Ricardo era um murmúrio quebrado. Ele ainda estava de joelhos. A recusa dela pareva no ar. Mais pesada que qualquer sentença de um juiz. Você não pode simplesmente virar as costas para mim. Ana se moveu para ficar entre ele e a cama. Seus olhos estavam cheios de um desprezo frio. Ela pode. E ela o fez. Saia. Eu não tenho para onde ir, ele disse, a voz subindo em desespero. Eles levaram tudo. A empresa, o dinheiro, os amigos. Eu não tenho nada. Você tem exatamente o que deu a ela por 20 anos, Ana retrucou, a voz cortante. Nada. Do leito, um som fraco interrompeu a discussão. Um suspiro. Helena havia se virado novamente. O rosto voltado para o teto. Seus olhos estavam abertos, não focavam em nada. Um leve sorriso, o primeiro que Ricardo via em anos, tocou seus lábios pálidos. A dor. Ela sussurrou, a voz tão fraca que mal era audível. Ela olhou na direção de Ana. Parou, Ana. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Ela se apressou para o lado da cama, pegando a mão de Helena. Descanse, Helena. A senhora merece descansar. Os olhos de Helena se fecharam suavemente. Como se ela estivesse finalmente cedendo a um sono há muito esperado. O leve subir e descer de seu peito. Parou. O silêncio no quarto se tornou absoluto, pesado. Final. Ricardo observou, paralisado. Ele não entendeu no início. Ele esperava uma luta, um estertor, uma despedida. Mas não houve nada. Apenas quietude. Ana continuou segurando a mão de Helena por um longo momento. Então, com uma gentileza infinita, ela a colocou sobre o peito dela. Ela se levantou e olhou para Ricardo, as lágrimas escorrendo por seu rosto.
Mas a voz firme como aço. Ela se foi. As palavras o atingiram, mas sua mente se recusou a aceitá-las. Não. Não. Ela não pode. Ela está livre de você agora, disse Ana, cada palavra um golpe. Ela o perdoou no final. Não por você, Ricardo. Por ela. Para que ela pudesse morrer em paz, sem carregar o peso de um filho que não a merecia. Ela deu um passo em direção a ele, forçando-o a recuar. É a sua vez de começar a carregar o peso agora, ela disse. A voz baixa e cheia de uma fúria justa. Você não vai ter um funeral para ir. Você não vai ter um túmulo para visitar. Porque a mãe que você conhecia, você a matou há muito tempo. Hoje, você só perdeu o fantasma dela. Só o café. A voz da garçonete era desinteressada. Ricardo Varela assentiu, sem levantar os olhos do balcão de fórmica rachado. Ele empurrou algumas notas amassadas na direção dela. Troco de um trabalho de carga e descarga que ele conseguiu por 2 dias, antes de ser reconhecido e demitido. Na pequena TV pendurada no canto do café. O logotipo da VTEC brilhava. Uma mulher elegante, a nova CEO, sorria para as câmeras. Com nosso novo lançamento, a VTEC reafirma seu compromisso com a inovação e a ética. Ela dizia. Eles haviam tirado seu nome. Apagado sua existência. Como se ele nunca tivesse existido. Olha ali, um sussurro veio da mesa ao lado. Não é ele. Ricardo enrijeceu. Ele puxou o capuz do moletom para cobrir mais o rosto, mas era tarde demais. É ele mesmo. O cara que matou a mãe, disse outra voz. Alta o suficiente para ser ouvida. Que nojo. Nem sei como ele tem coragem de mostrar a cara. Ricardo se levantou abruptamente, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Ele jogou o resto do dinheiro no balcão e saiu para a rua fria e úmida. As palavras o seguiram, como sempre faziam. Assassino. Monstro. Filho do diabo. Ele andou sem rumo, as luzes da cidade que ele um dia governou agora parecendo estranhas e hostis. Cada rosto na multidão era um juiz em potencial. Cada sussurro, uma sentença. Ele não tinha dinheiro, nem carreira, nem reputação. Mas sua punição não era a pobreza. Era a memória. Ele se sentou em um banco de praça vazio, a garoa fina molhando seu rosto. Fechou os olhos, mas a escuridão não trouxe alívio. Na escuridão, ele a via. Deitada naquela cama, tão pequena, tão frágil. Ele ouvia a voz dela, não com raiva, mas com uma calma terrível que era infinitamente pior. É tarde demais. Ricardo. A voz ecoava em sua mente, dia e noite. Um eco que nunca desaparecia. Eu não queria seu dinheiro. Eu só queria meu filho. Ele apertou as mãos contra as orelhas. Mas o som vinha de dentro. Mas ele morreu há muito tempo. Essa era a sua prisão. Não as paredes de um apartamento barato ou o desprezo de estranhos. Sua prisão era aquela frase. Ela não o amaldiçoou. Ela não gritou. Ela simplesmente declarou sua morte espiritual. E ele estava condenado a viver para sempre como o fantasma do homem que ele poderia ter sido, assombrado pelo fantasma da mãe que ele destruiu e que, em seu último ato, simplesmente o apagou. Ele abriu os olhos. A chuva começou a cair mais forte, mas ele não se moveu. Ele ficou ali. Um homem sem nome em uma cidade que nunca o deixaria esquecer, sentenciado a uma vida inteira de solidão, com apenas o eco da verdade dela como sua companhia eterna. A justiça havia sido feita.